e obrigada a todas as pessoas que aqui participam. Fico muito feliz em estar aqui, em falar com interessadas e interessados pela filosofia sartreana, pelo pensamento sartreano. Esse texto que eu apresento agora é totalmente ensaístico, não é resultado de um produto, não é resultado de um projeto de pesquisa, é resultado de um interesse pessoal, porque se fala, quando saíram as sugestões de temas para a gente escolher do Congresso Internacional sobre Sartre, eu estava num momento em que se falava muito, assim, no meu círculo fechado, a gente conversava muito sobre inteligência artificial, a minha filha dessa área, eu namorava uma pessoa que se interessava por essa área, eu trabalhava no estado de São Paulo, em que a educação estava totalmente plataformizada, então a discussão sobre as relações concretas com o outro, sendo este outro o chat GPT, me interessavam profundamente. Eu queria pensar isso por intermédio com instrumentos filosóficos e, sobretudo, fenomenológicos, assim, né? Então, eu fiz um recorte temático nesse campo que me interessava, que rondava as conversas pessoais, assim, em casa e com amigos e na escola em que eu dava aula e tal, para pensar como é que sartreanamente a gente poderia entender isso? E aí veio né, o evento do Congresso Internacional sobre Sartre e tinha essa linha, e ali eu vi uma oportunidade de juntar tudo aquilo que eu estava querendo fazer, e para falar, o texto é escrito também para uma conversa filosófica com psicólogos, uma vez que essa relação intersubjetiva tem uma dimensão concreta no sentido de prática, né, de que ela se dá no nosso dia a dia, e aí eu queria tentar compreender e propor para conversar com quem trabalha como uma escuta, com a escuta, né, com a escuta terapêutica, e quem se coloca ativamente no lugar do outro, enfim, né, então desse interesse que nasce como um interesse pessoal é que esse texto, esse trabalho, que ainda está em construção e que aqui eu vejo como uma oportunidade de colocar para jogo, sabe? De tipo, olha, escuta aqui o que eu estou pensando sobre isso e me devolve e me responde e conversa comigo para ver o que você está achando, beleza? Então, eu intitulei provisoriamente esse texto como O Inferno Não São os Algoritmos. E as ideias principais a serem discutidas, as noções sartreanas principais a serem discutidas, é a noção de para si, para o outro, entre a subjetividade, a má-fé, né, em relação com a inteligência artificial. Então, para começar, né, essa primeira interação, descubro agora que eu falo também com gente que é interessada em Sartre, mas que talvez não é, que ainda não está forjado a ferro e fogo nas noções, nos conceitos sartreanos. Então, para começar, eu lembro alguns conceitos fundamentais, né? Conceito de ser para si, esse modo de ser da consciência, isso que a gente é, e que ele é radicalmente diferente do modo de ser do ser em si, né? Do modo totalmente diferente do ser do em si, que é o modo de ser das coisas, maciço, idêntico a si mesmo, sem intencionalidade, sem liberdade, sem negatividade interna, e a interseção entre consciência e mundo ocorre por meio da intencionalidade da consciência que se dirige para aquilo que ela não é. E aí tem a grande máxima da fenomenologia, que toda consciência é consciência de algo, e este algo não é jamais idêntico à consciência. E nessa relação usuário-IA, eu acho que tem alguma coisa aqui para a gente pensar esses conceitos de ser para si, ser para o outro, ser em si, e nesse essa interseção, nesse dirigir-se da consciência para o outro, para o mundo, este mundo sendo a IA, né? Parece que tem algo a ser pesquisado, a ser entendido, algo que pode ser subvertido, invertido, elíptico, enfim, depois a gente volta no adjetivo para definir qual cabe melhor, né? Outra noção fundamental que vai ser importante aqui, e eu apresento ela aqui para dar os instrumentos para depois eu discutir a partir dessas noções primeiras que eu lanço,
é a noção de ser para o outro, né? Então, o ser para si tem uma dimensão de ser para o outro, de abrir-se para a existência junto a outrem. E aí, antes desse encontro do ser para si com o outro, antes desse encontro do sujeito com o outro, né, o sujeito poderia viver numa espécie de um solipsismo prático, em que esta consciência organizaria o mundo, os objetos, a partir do seu próprio centro referencial. O Sartre mostra alguém que faz isso no conto Erostrato. O personagem Paul Hilbert, sem olhar de frente o outro, ele não tem uma relação concreta com o outro, ele olha de cima a humanidade. Ele se coloca no sexto andar de um prédio, na sacada do sexto andar de um prédio, não se confronta diretamente com a humanidade, nunca olha um outro indivíduo, um outro para si, no rosto, né? Nunca olha de frente, não tem devolvido o olhar do outro sobre si. Nesse estado em que o Paul Hilbert olha as pessoas de cima para baixo, o mundo é percebido como uma extensão de si mesmo, como uma extensão do próprio eu, um conjunto de objetos à disposição da minha consciência e pela minha consciência arranjados. Dessa janela do sexto andar, com a luz apagada, isolado, o Paul Hilbert observa com um ar de inimigo os homens, as mulheres, as pessoas que passam na rua. Ele identifica aparências ridículas de coisa, de formiga. Então, ele associa os homens, o ser humano, a formigas e a objetos. Ele vê lá de cima e só vê um chapéuzinho, um chapéu coco, com pernas caminhando. Sem saber da presença de qualquer um, olhando-os de cima, na rua, as pessoas passantes, os caminhantes, estão despreocupados com a imagem que eles oferecem para quem os vê de cima. E de lá de cima, Paul Hilbert não recebe o recíproco contato originário daqueles a quem observa. Esconde-se no escuro da sacada, olha os homens e não é jamais olhado. Ironiza-os, ri solitário, sem ter de volta a imagem de si. O Paul Hilbert renuncia o papel da presença do outro na construção da sua própria subjetividade. Ele recusa estabelecer qualquer tipo de relação social com qualquer outro. Ele divaga, solitário, e pergunta a si mesmo, cito, ora, precisamente, qual é a minha superioridade em relação aos outros homens? E para si mesmo ele também responde, vê, até o diálogo, que seria um diálogo feito com o outro, no Paul Hilbert, ele é ao mesmo tempo o eu e o outro. Então, nessa pergunta que ele faz, precisamente, qual é a minha superioridade sobre os homens, ele responde para si mesmo, uma superioridade de posição, nada além disso. Eu me coloquei acima do ser humano que está em mim e que eu o contemplo. Fim da citação. E eu quero destacar essa resposta do Paul Hilbert, colocado acima do humano que existe em mim. Então, é dessa forma que ele se vê tendo colocado a si mesmo no sexto andar e vendo o resto da humanidade de cima, né? E aí a gente pode perguntar de que forma que esse personagem se coloca como algo que está para além do que há de humano nele mesmo. Como é possível colocar-se para além do humano em si mesmo? E o que ele entende como ser humano, como homem, né? Que é possível sair de si e colocar-se acima. No Ser e o Nada, a gente aprende que o outro não é um simples objeto no meu mundo, mas o outro tem um caráter epistemológico muito importante nessa constituição. O outro é um outro objeto que me vê, e ao fazê-lo, quando o outro me vê, ele introduz uma desorganização radical da minha centralidade no mundo. De que forma, né? É pela condição que o outro tem também de ser um para si, e que, sendo assim, ele é também um referencial organizador central do seu mundo, né? Mas quando a relação para si se estabelece, né? Quando eu vejo o outro faz com que o meu mundo, que era centralizado e referenciado, tendo a minha percepção como o referencial, subitamente eu descubro que o outro faz a mesma coisa, que o outro também tem um centro gravitacional, né, que organiza o mundo a partir dele. O outro rouba-me o mundo, como diz o Sartre no Ser e o Nada.
A sua existência, a existência do outro como um sujeito, impõe, então, um limite que é intransponível à minha própria subjetividade, que é a revelação de que eu não sou o único sujeito organizador do mundo, né? E aí é o ganho epistemológico da presença do outro. Voltando para o Paul Hilbert, apesar da tentativa deste personagem de negar a existência do outro a todo custo, a estrutura do para si, que é ser para si para outro, por mais que recuse o convívio entre os homens, não há como desprender-se da estrutura ontológica, dessa dimensão de para outro que tem o para si. Por isso, em alguma medida, o Paul Hilbert se relaciona com o outro e recebe de volta uma imagem de si mesmo e do mundo fornecida pelo outro, só que, no caso do Paul Hilbert, essa imagem é distorcida por essa relação manca, capenga, xoxa, atropelada, que o Paul Hilbert estabelece com o outro, né? É uma relação com o outro que é incompleta, porque o outro não devolve, não rouba o mundo e devolve para o Paul Hilbert a imagem que faz do Paul Hilbert, né? No caso do Paul Hilbert, essa figura do outro é muito singular. Ela não é a figura de um homem, mas é a categoria da humanidade inteira e que não é a soma ou o agrupamento ou a totalidade dos entes que existem, né, dos seres que existem. É a ideia que o próprio Paul Hilbert criou sozinho do que é a humanidade, e aí, ao mesmo tempo, também, o Paul Hilbert devolve para si mesmo a imagem que ele supõe que o outro, que a humanidade, o outro, faz do Paul Hilbert, né? E grave também acontece que quando eu tenho uma relação concreta com o outro, e o outro me percebe como um objeto, e eu percebo o outro como objeto, quando eu vejo que esse outro me devolve uma imagem de mim, coisa que os objetos não fazem, há um apelo de ser para que eu outorgue a esse outro objeto um estatuto de outro sujeito, e eu emancipo da sua condição de objeto, transformando, entre aspas, né, em outro sujeito. No caso do Paul Hilbert, isso não existe. A relação do Paul Hilbert com o outro, sendo este outro a humanidade, permanece no nível do conhecimento. Não se estabelece uma relação de sujeito-sujeito, mas permanece uma relação de sujeito-objeto. O Paul Hilbert, do alto do seu apartamento, vê pessoas caminhando, ouve os passos, observa essas pessoas, as acha ridículas, e o seu olhar certeiro de cima para baixo atinge todas as pessoas, mas não há um olhar que retorna, né? Que não tem uma devolutiva da imagem que honesta e genuinamente as pessoas fazem do Paul Hilbert e que ele possa se reconhecer ou negar a imagem que lhe é devolvida, né? Então, o personagem, né, o Paul Hilbert, ele não é olhado de volta enquanto observa sorrateiro os passantes. Para o Paul Hilbert, os homens não são sujeitos, eles são vistos como coisas e permanecerão dessa forma, né? Sem a presença concreta do outro para roubar-lhe o mundo, o Paul Hilbert adormece naquilo que a gente pode chamar de uma ilusão solitária da individualidade egocêntrica. Ele está numa espécie de solipsismo, num universo em que há o outro, mas esse outro não é um outro autêntico e genuíno, né? A erupção do outro é o que quebra violentamente o encarceramento da consciência no solipsismo. O olhar do outro, quando eu estou sob o olhar do outro, a minha existência é apreendida, é fixada, é alienada de mim pelo olhar do outro. O outro me olha e me transforma em objeto, entre aspas, um objeto, né? O olhar do outro, na forma da presença do outro, capta uma dimensão da existência do para si, a cristaliza, a objetifica, faz com que faz com que este para si seja um tornado visto, um tendo sido visto, capturado, essencializado naquele instante, reduzido àquela presença singular. Esta relação, essa experiência de ser capturado, de ser reduzido à imanência, é hiperbolicamente vivida em Huis Clos, né, na peça Entre Quatro Paredes, em que tem a máxima l'enfer c'est les autres, né, o inferno são os outros, e com este olhar que aliena, que reduz a imagem, a corporalidade, ao papel, à função,
aquele instante cristalizado que o outro faz de mim, eu existo como coisa entre as coisas. Mas nesse processo, que veja bem, é intrinsecamente conflituoso e instável, eu preciso, quando recebo a imagem que o outro faz de mim, transformá-lo, né? Emancipá-lo em outro sujeito. Só que não é só isso. O outro devolve uma imagem de mim que eu desconheço, que conflita e contrasta com a consciência cúmplice que eu tenho de mim mesma, né? Destoa, se opõe à imagem gentil e séria que eu formulo de mim. Então, além do outro ser importante da constituição epistemológica do mundo, o outro também oferece resistência para a minha consciência que é cúmplice de mim mesma, né? O outro devolve uma imagem de mim que eu recuso, que eu desconheço, uma imagem que conflita com a imagem que eu formulo de mim. Então, não só ele é importante epistemologicamente, mas ele é importante na minha própria constituição, na constituição própria da minha individualidade, da minha subjetividade, né? O outro é justamente o inferno, porque ele me faz conhecer uma dimensão da minha existência que eu desconheço, que eu nego, da qual eu não tenho contato. É o outro que me faz existir na forma da vergonha, por exemplo, quando eu espio pela fechadura e sou pego em flagrante, né? É o outro que me devolve a imagem de que eu sou um criminoso, eu sou uma pessoa antiética, né? O outro devolve para mim uma imagem que eu sozinha não quero perceber, né? Me obriga a me perceber numa das formas como eu sou. O outro é outra consciência de mim que espelha um eu que nem eu muitas vezes quero encarar. E a percepção manca que o Paul Hilbert tem de si, justamente porque ela não foi perpassada pela degradação que o outro, que este outro singular oferece, no justo momento em que ele remove o chão da consciência que acreditava captar sozinho o mundo, é fundamental. Então, Paul Hilbert não tem isso. Este mundo não aparece, portanto, para o Paul Hilbert na sua verdade, né? A realidade conhecida pelo Paul Hilbert é pobre, porque ela é formada somente a partir da sua perspectiva muito individual e muito singular. Isso não quer dizer que o Paul Hilbert ele acredita ser a única pessoa no mundo, ou a pessoa iluminada do mundo. Mas o distanciamento, perdão, o distanciamento que o Paul Hilbert realiza em relação à comunhão entre os homens, faz com que ele tenha uma percepção de si, do mundo e do outro, alterada, né? Xoxa capenga. É o seu projeto de má-fé que organiza a realidade para que ela apareça de um certo modo, desse modo falho, fraco, imperfeito, incompleto, né? No fundo, o Paul Hilbert sabe que há mais elementos para serem considerados, mas ele não quer defrontar-se com a angústia e com o peso da liberdade, da responsabilidade, do engajamento que a existência do outro promove. Então, o conflito não é um defeito, né? O conflito com o outro ser um inferno, não é um defeito, não é uma falha na relação que se estabelece com o outro, mas é a sua própria condição de possibilidade. É precisamente porque o outro tem esse poder de me objetificar, de me devolver uma imagem de mim que me escapa, que eu reconheço como uma outra liberdade, como um para si, e não como um objeto, um em si, que me permite estar mais próxima de como são as coisas, né? Da alétia, né? Das coisas, do desvelar de como são de fato as coisas. Mas o que eu quero enfatizar é que a violência promovida pelo olhar do outro é a prova da subjetividade do outro, o que apela para o ser da minha dimensão de ser para o outro e exige que eu lhe outorgue, portanto, o estatuto de um ser igual a mim. Consequentemente, veja bem, a ausência de conflito, a ausência dessa ameaça ontológica que o outro desempenha, sinaliza a ausência de um outro genuíno. Hoje, milhões de pessoas usam os modelos de linguagem de grande escala, as LLMs, né, as Large Language Models, como, por exemplo, o ChatGPT, o Gemini, o Claude, o DeepSeek, o Manus, de que país que é? Como pronuncia direito? O Manus,
como confidentes, como conselheiros, como amigos, como interlocutores, para pedir opinião, para pedir ideias, sugestões, né? Às vezes até como substitutos das relações humanas. A popularização desses modelos de linguagem, né, linguagem de grande escala, né, as IAs, transformou profundamente a maneira como a gente se relaciona com a tecnologia. Antigamente, a tecnologia servia como um instrumento, busca de informações, auxílio técnico, automatização de tarefas, mas rapidamente o uso da tecnologia se deslocou para uma esfera existencial, desse tipo, que a gente conversa. O usuário vivencia a sensação de estar diante de um interlocutor como se fosse um parceiro de diálogo, como se fosse uma inteligência. Contudo, a arquitetura técnica desses sistemas impede qualquer forma genuína de reciprocidade intersubjetiva. O problema que eu quero conversar aqui sobre não está no fato de que a IA não possui consciência, não possui intencionalidade, não possui liberdade, mas, sobretudo, na maneira como a sua estrutura operacional, a sua arquitetura é projetada para reforçar a expectativa, para validar as percepções e, justamente, minimizar o conflito. Quando os usuários conversam com o chatbot, como se estivessem diante de uma outra consciência, experimentam uma forma de relação que simula os efeitos da intersubjetividade. Acolhimento, escuta, validação, aconselhamento, sem o elemento central da relação concreta com o outro, que tem em Sartre, o conflito, a resistência à cumplicidade da consciência. A IA funciona como um falso outro, um objeto que mascara a sua natureza de em si, sob a aparência de um para si, e a relação com a IA cria uma falsa sensação de ser visto por outrem. O nome, né, inteligência artificial, ajuda a promover esse tipo de relação, porque parece que eu estou conversando com uma inteligência. Então, a IA não captura o que está no buscador, né, de qualquer navegador e só copia e cola as informações. Ele organiza, ele reorganiza, ele rearranja de uma forma em que simula uma conversa. Você critica, você questiona e ele te responde de forma muito coerente, né? A arquitetura, a natureza ser IA, a natureza do ser IA, então, essa arquitetura é treinada, é ajustada por um tipo de mecanismo que chama aprendizado por reforço com feedback humano, RLHF, né, o Reinforcement Learning Human Feedback. Então, ele é organizado para adotar, ele adota essa estrutura, né, de aprendizado por reforço com feedback humano, em que o usuário classifica as respostas segundo critérios de utilidade, segurança e adequação. Você vai dizendo para ele o que você quer, o que você gosta, com o que você concorda, o que você espera, né? A IA é treinada com base nessas classificações e ela, então, ela é otimizada para maximizar essa função de recompensa. Por isso que o anúncio, né, no ChatGPT e nas outras IAs de que nem tudo ali é totalmente verdade, funciona, mas tudo ali é totalmente feito de forma personalizada para você. O resultado, na prática, é um sistema extraordinariamente capaz de produzir respostas que são contextualmente apropriadas, né? Elas têm sentido, são fluentes e, acima de tudo, são agradáveis e personalizadas para cada usuário. Então, esse mecanismo de reforço, né, de feedback humano, o feedback humano é dado e gera o reforço na IA, ele não é um mecanismo neutro de aprimoramento da qualidade das respostas, mas muito diferente, né? É um mecanismo que sistematicamente recompensa a concordância e penaliza o confronto. Ele é programado justamente para diminuir o quanto possível o conflito, o confronto,
justamente aquilo que no ser o nada é a principal característica da relação intersubjetiva com o outro, né? Como demonstrado por estudos, então, para construir essa ideia, eu pesquisei principalmente como que na área da saúde, sobretudo da saúde mental, estão sendo usados as LLMs. E a maioria desses estudos, a maioria não, todos os que eu li são oriundos dos Estados Unidos, e lá, nesses estudos, tem entre 15% e 40% dos artigos identificam Não, calma. Como demonstrado por múltiplos estudos, os LLMs exibem taxas de servialidade, quer dizer, a IA se coloca numa posição de servialidade, né, então entre 15% e 40%, mais preocupada com, o que significa? Mais preocupada com a veracidade das respostas, a ideia de servialidade é de atender à expectativa do usuário. Então, menos preocupado com a verdade, mais preocupado em reforçar aquilo que o usuário espera que seja dito, né? Dependendo da subjetividade do tema, esses números aumentam mais do que 40%, né? Ou seja, tendem a validar as crenças e as expectativas do usuário, mesmo se forem incorretas as respostas ou distorcidas as respostas. Se a LLM, né, se a IA percebe que é este caminho que o usuário deseja seguir, ela vai, não, tá certo, você está muito correto, parabéns, e vai reforçando, né, vai concordando com aquilo que é o input do usuário. Esse padrão ficou suficientemente evidente que até a própria OpenAI, em abril de 2025, reverteu uma atualização do ChatGPT por ter reconhecido que o modelo se tornou, cito a CEO, excessivamente lisonjeiro ou condescendente, frequentemente descrito pelos usuários como servilidade. Então, esse caráter, essa taxa de servilidade, foi identificada pelos usuários, reportadas para o OpenAI, e uma atualização que transformou o chat ainda mais servil foi revertida. Importa sublinhar aqui que essa dinâmica se apresenta frequentemente sob a rubrica da neutralidade. Então, porque a gente imagina que está conversando com uma inteligência, que dá o caráter humano, mas artificial, que dá o caráter neutro, cria-se uma falsa ideia, cria-se uma ilusão de que eu estou falando não com alguém que vai me dar a sua resposta com um viés parcial e envenenado, né, pelas suas próprias crenças e opiniões, mas dá a ideia de que eu estou conversando com um registro neutro e ali eu vou ter só respostas verdadeiras. Mas ao contrário, é muito pelo contrário, né? Ao contrário de um interlocutor humano, a gente acredita que por ser uma inteligência artificial, a máquina não tem interesses, não tem vieses, não segue ideologias, que não é movida por afetos ou por ressentimentos e que por isso mesmo ela é mais objetiva. Mas essa suposta neutralidade que nós atribuímos às IAs é uma ilusão que mascara justamente o fato de que as respostas desta máquina, dessa tecnologia, são o resultado de uma função de recompensa matematicamente definida para maximizar a aprovação do usuário. A neutralidade da IA é, paradoxalmente, a forma mais refinada de parcialidade. Ela é sistematicamente parcial a favor do usuário, que já vai receber respostas coerentes e de acordo com a perspectiva que ele já acredita. Então, a conversa com uma IA, com um chat, enfim, não vai te devolver uma perspectiva de outro. Vai ser a mesma coisa que conversar com o espelho, como o Erostrato, que faz as perguntas e ele mesmo responde. O encontro, a troca, esse diálogo que se estabelece com as LLMs, produz aquilo que eu, por enquanto, estou chamando muito simplesmente de falsa intersubjetividade. Uma simulação de relação que preserva as formas gerais de interação social. Você pergunta, te responde, você condena a resposta, concorda com a resposta, tem acolhimento quando, né, existe esse momento de acolhimento, existe um momento de tensão, existe um momento de resolução, como uma interação intersubjetiva geral.
Só que, ao mesmo tempo, suprime o elemento que constitui ontologicamente a intersubjetividade, né? Essa presença de uma outra liberdade que oferece uma resistência à minha liberdade e que vai ser, portanto, o caos, o conflito, né? Não tem conflito, não tem resistência à minha consciência cúmplice no diálogo com as LLMs, né? No diálogo com uma IA. O que ocorre, então, quando um usuário interage com o ChatGPT é como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Ele projeta sobre a máquina a existência de um olhar que não existe. Cria uma falsa ideia, né? Ele se posiciona como se estivesse recebendo o julgamento, a imagem que um outro te devolve, mas que não é feito desse jeito. Não tem a imagem de um outro sendo feita e devolvida para mim. Eles tomam o output do algoritmo, que é produzido por uma função de recompensa calibrada para agradar o usuário, como se fosse uma perspectiva genuína, neutra, objetiva, de uma consciência exterior. Mas, na sua estrutura mais profunda, essa relação que o usuário entende ser um diálogo é um monólogo. O usuário permanece o único centro de referência, o único sujeito, enquanto a máquina devolve uma versão processada e validada da sua própria perspectiva, igualzinho ao Erostrato. É o sujeito em presença de si mesmo, vivendo a ilusão de estar em presença do outro. Esse monólogo é ainda mais traiçoeiro que o solipsismo clássico, porque ele não se apresenta como solipsismo clássico, né? O solipsismo filosófico clássico é uma posição teórica que reconhece a sua clausura. Agora, esse, entre aspas, chamado, que eu estou chamando por enquanto de solipsismo digital, é vivido como uma abertura para o outro, é vivido como se fosse a dimensão da estrutura de ser para o outro se realizando com um outro virtual. O usuário experimenta subjetivamente a sensação de ser compreendido, de ser acolhido, de ser visto por outro, mas não é isso que acontece. E nesses estudos de saúde mental que eu estou lendo, esses estudos mostram que os usuários, as pessoas que fazem uso do ChatGPT como um interlocutor, como um amigo, como alguém para conversar, descrevem as suas interações com o ChatGPT como se tivessem encontrado, cito partes desse estudo, um santuário emocional. Então, o usuário dizendo, né, a pessoa que faz uso do ChatGPT como se fosse uma conversa com alguém, como se fosse um amigo. Ele diz, alguns usuários dizem que se sente como se tivesse encontrado um santuário emocional, que sente a alegria de finalmente estabelecer conexões, sente como se estivesse tendo um amigo íntimo, um bom ouvinte, um companheiro. Então, veja só, grave, né? As pessoas interagem e descrevem dessa forma as suas interações com o ChatGPT. Essas experiências são fenomenologicamente reais, mas a sua realidade não corresponde à estrutura ontológica da relação concreta com o outro. O que é vivido como encontro é estruturalmente um eco. E é aí que interagir com o ChatGPT como se fosse um diálogo intersubjetivo se torna um campo excepcionalmente fértil para o exercício da má-fé. Né? Justamente porque a máquina é o cúmplice perfeito do projeto do auto-engano. Ela não apenas não denuncia a minha má-fé, como ela também alimenta a minha má-fé, porque ela é, comigo, um sujeito, entre aspas, uma consciência cúmplice, só que ela representa o papel de um outro. Né? Aí eu identifico dois tipos de má-fé nessa situação. O primeiro tipo, estou chamando por enquanto de fuga na facticidade. O indivíduo que busca a validação constante da IA, o meu plano de carreira faz sentido, eu sou uma pessoa generosa, as minhas convicções sobre esse assunto estão corretas, lê essa conversa e me diz que eu estou errado, né? Usa a máquina para se solidificar como um objeto com qualidades fixas e essenciais. Está querendo encontrar na IA um reforço para aquilo que ela já pensa de si mesmo, e a IA, pela sua arquitetura, vai devolver, e aí ela vai ter uma falsa ideia de que ela encontrou uma resposta positiva em outro para o seu comportamento, mas, na verdade, a IA funciona como um eco de si mesmo, né? Como um espelho. A IA, treinada para ser afirmativa, vai, muito provavelmente, confirmar essas qualidades e permitir para o usuário
permitir que o usuário continue escapando da sua liberdade, né? Vai fazer com que ele continue repetindo, reproduzindo, né, aquilo que ele imagina de si mesmo. O sujeito faz de si mesmo uma coisa, nega a sua transcendência e encontra na máquina a confirmação instrumental dessa negação. O segundo padrão, estou chamando por enquanto, de uma fuga numa transcendência vazia. A pessoa se refugia em relacionamentos parasociais, fantasias, role-playing com a IA. Tem gente que cria a IA, configura a IA para ela funcionar como namorada, namorado, como amigo, melhor amiga, chega no final do dia e conversa como se fosse uma pessoa, né? Com você é meu namorado, você é minha namorada, suas características são essas. Como um tratamento terapêutico até para fugir da solidão, para lidar com a depressão, para lidar com alguma situação de luto, enfim. É isso, né? Então, ela se refugia nesses relacionamentos parasociais para escapar de limitações, responsabilidades, condições, situações adversas, né? Produz uma ilusão de relação sem peso do engajamento concreto, sem as consequências reais que acompanham as escolhas no mundo compartilhado com os outros, né? A imagem que o Paul Hilbert forma deste grande outro, né, da humanidade, é diluída, é vazia, porque não tem correlação na realidade concreta. Ela se sustenta unicamente na percepção isolada que o personagem constrói da humanidade, principalmente porque assume a humanidade do ponto de vista abstrato, sem estabelecer relações concretas e autênticas com ninguém. A humanidade que o Erostrato cria, ele cria uma ideia de humanidade e, na cabeça dele, a humanidade o odeia. O Paul Hilbert entende que o outro representado pela humanidade é odiável e que o odeia, né? Mas essa imagem que o Paul Hilbert julga que a humanidade faz dele, no fundo, é a imagem que ele mesmo tem dele. Ele conversa com um espelho, e isso se torna decisivo para todos os projetos e durante toda a sua existência, porque o significado que o Paul Hilbert outorga ao outro, à humanidade, é, no fundo, o significado, o sentido que o Paul Hilbert faz e encontra em si mesmo, exclusivamente, né? Porque ele não tem essa relação com o outro, né? Ele não tem uma relação de conflito com o outro, com a humanidade. Ele constrói totalmente sozinho, né, a partir de si e de uma imagem que ele faz do outro, né, no ódio que ele nutre pela humanidade, ele arquiteta o projeto existencial de cometer um genocídio, matando a humanidade num gesto simbólico para reificar esse sentimento de ódio, né, como matar multidões, que é o que ele deseja se tornar Erostrato, né. E como no diálogo com a IA, o usuário não encontra ninguém além do eco de si mesmo. E a imagem que o usuário, conversando com a IA, faz de si mesmo é, no fundo, a imagem que o usuário já tem de si mesmo, né? Com um agravante. Ele outorga o estatuto de outro para a IA que não tem, na sua própria constituição, condições ontológicas de ser o outro, né? Em ambos os casos, no caso da IA e na ideia capenga de outro de humanidade do Paul Hilbert, funciona não como este outro, né, a IA ou a humanidade, funciona não como um polo da alteridade, mas como um amplificador que o usuário, que o Paul Hilbert, já é ou já acredita de si mesmo. O ódio, por exemplo, do protagonista pela humanidade é reforçado pelo ódio que ele tem de si mesmo. Então, a imagem da humanidade devolve para ele o ódio que ele já sente, né? No caso das IAs, esse mecanismo de reforço garante tecnicamente que a máquina reforce vieses de confirmação, fortaleça a gente em português chama de as bolhas, né? Em inglês é echo chamber, né? As câmeras de eco, e devolva para o usuário não uma imagem crítica, mas um reflexo complacente das próprias convicções, né? E essa imagem devolvida é vivida pelo usuário como uma validação externa, o que gera ainda mais engajamento e mais reforço confirmatório num ciclo que se retroalimenta. A pessoa, o usuário, aprende que o outro deve ser validador,
que o diálogo com os outros vai ser sempre confortável, porque o diálogo com a IA é sempre confortável, já que não oferece confronto e conflito, né? Que a discordância com o outro é uma falha, então ele cria ainda mais dificuldades nas relações interpessoais, quando o usuário usa a IA, no caso de como paliativo, tratamento, ou um recurso para lidar com depressão, com fobia social, ou outra coisa que impede as relações concretas com outros, ou dificulta a relação concreta com o outro. Então, se ele faz uso com a IA, faz uso de IA para isso, só acredito que vá agravando, porque a relação com o outro não é como uma IA. O outro não devolve, né? A outra pessoa, um outro para si, não é complacente como é a IA. Não é fácil dialogar com o outro como é com a IA. A IA não tem, o outro não terá sempre uma palavra de carinho e de encorajamento como tem a IA, né? Então, a relação com os outros reais se tornará ainda mais disfuncional, né? Essa intimidade real vai se tornar ainda mais desajeitada, vai provocar, eventualmente, ainda mais ansiedade, né? Então, o paradoxo é justamente que essa cura tecnológica para a solidão pode agravar a própria condição que pretende remediar, né? O refúgio neste outro domesticado da IA intensifica a incapacidade de habitar uma alteridade, uma intersubjetividade genuína. Esse processo tem uma dimensão coletiva que precisa ser estudada, né? A nossa escolha individual de como nós nos relacionamos com a tecnologia modela as expectativas sociais sobre o que é o outro, o que é o ser humano, o que é o interlocutor, como se dá a relação com o outro, como se estabelecem vínculos afetivos, né? E aí eu volto à pergunta lá do início. Como o Paul Hilbert compreendia o que é o ser humano? Como o Paul Hilbert se colocava além do humano que tem nele mesmo? Se não é de alguma forma algo semelhante que a gente faz quando usa a IA como se fosse um outro sujeito, né? Embora alguns estudos mostrem que reduções de curto prazo em solidão, né, que usar o ChatGPT como um amigo, né, reduza a curto prazo a solidão e melhora a curto prazo o humor, o debate sobre dependência de tecnologia, substitutos de relações humanas reais continua aberto. A Nature publicou um artigo em 2025 que diz que, embora a maioria dos usuários mantenha uma relação saudável com os chatbots, um número bastante crescente de casos tem sido reportado envolvendo usuários vulneráveis, que estão se tornando presos em interações emocionalmente dependentes e, às vezes, prejudiciais. Entre os principais usos da IA generativa, terapia e chatbots de companhia, que agora encabeçam a lista, né? Então, existe os chatbots de companhia, IA de terapia. É importante reconhecer também que, embora alguns estudos apontem a eficácia no tratamento a curto prazo, a redução desse tratamento, acompanhamento de redução de problemas sociais, de problemas de saúde mental, perdão, como depressão e ansiedade, especialmente aqueles que são orientados socialmente, né? Existe uma parcela significativa de usuários que reporta uma melhora na sua saúde mental e considera as LLMs tão ou mais úteis que a terapia humana. A profundidade e a natureza dessas interações precisa ser questionada de um ponto de vista filosófico, né? A sensação de santuário emocional que o usuário reporta, né, ou de alegria da conexão proporcionada pela IA, embora fenomenologicamente real para o usuário, não altera a estrutura ontológica de um monólogo, em que a máquina apenas ecoa e apenas valida a perspectiva do sujeito, sem ser uma presença de autoridade genuína, né, que pode oferecer resistência e promover crescimento autêntico, né, como uma terapia presencial ou algo assim, né. Então, esse momento que a gente vive é bastante importante para se pensar como a gente lida com a IA, né, no campo da saúde mental, mas também no campo das interações sociais. Talvez seja algo para pensar a um médio a longo prazo, de como esse tipo de uso das IAs, que não são apenas um uso de
instrumental, né, mas um uso existencial e afetivo, vai afetar as relações com os outros, né? Como disse, o modo como a IA te responde não é o modo como uma pessoa real te responde. E se o usuário está habituado a interagir de maneira X com a IA, quando ele encontra um sujeito, uma pessoa que não responde dessa forma, o que acontece, né? Então digo, estou terminando. O verdadeiro escândalo, para fazer uma referência ao Kant, né? O verdadeiro escândalo é que a filosofia não descobriu, não consegue provar que há pessoas fora da minha cabeça, né? O verdadeiro escândalo não é que os algoritmos existam, e nem que eles sejam capazes de simular o outro com uma verossimilhança que chega a ser perturbadora até, né? O verdadeiro escândalo é que a gente consegue escolher a simulação como um substituto, que a gente consegue e prefere optar por não conversar com o outro, por não interagir com o outro, né? E prefere conversar com um espelho complacente ao invés do inferno produtivo do encontro genuíno com o outro, né? Como Sartre nos lembra, não fazemos sempre o que queremos, mas somos responsáveis pelo que somos. E o que somos inclui a forma como nos relacionamos com a alteridade ou como fugimos da relação concreta com o outro, né? Como a gente foge do conflito. Na era da inteligência artificial, a pergunta que nós somos obrigados a fazer não é se a máquina pode pensar, mas se nós escolheremos pensar sem a máquina, ou se nós faremos como Paul Hilbert em Erostraço e eliminar o outro na forma da sua humanidade. Obrigada. Parabéns, Luísa, pela perspicácia, né, pela análise tão questionadora, né, Eu vou aproveitar que eu já estou com a palavra e antes de abrir para questões, eu vou fazer uma questão sobre o Estatuto da IA. Né? Eu sei que você disse em um dado momento que a IA é em si. E isso... Bom, enfim, você também disse que isso foi a conclusão do seu texto, das pessoas que se adoecem por passar, né, desse ser em si, que seria a inteligência artificial, para uma compreensão de uma subjetividade, de uma intersubjetividade, etc. Bom, considerando isso, aí é uma evidência anedótica, não é um argumento, mas eu, honestamente, até pouquíssimo tempo atrás, sequer sabia que as pessoas conversavam com, enfim, com inteligência artificial. Não sabia que existem como conversar com Jesus através da inteligência artificial. Não tinha ideia que chegaram ao ponto de fazer terapia, né? Como ficou muito claro lá no evento, que isso já era uma prática. Bom, se a pessoa está falando com Deus, ela está falando sozinha. Se ela está falando com ela está falando com quem? Aí voltamos ao estatuto do que é a IA. E aí vem o meu, não argumento, mas evidência anedótica. Eu nunca tinha usado, depois utilizei para fazer resumo, achei ótimo. Depois, para buscar bibliografia, às vezes eu sempre confiro, eu não confio, mas enfim, ajuda. Agora, teve uma situação específica que eu estava fazendo análise de PPC e isso envolvia leis. E eu confiei chama Copilot, que a gente paga o Windows e aí o Word tem, né? E tem o Copilot. O Copilot fez a pesquisa da lei e fez errado. E eu fiquei muita raiva, eu estava tenso com aquilo, né? E escrevi. Você não sabe nada, vá à merda, né? Desculpa o palavrão, mas foi isso que eu escrevi. E ela respondeu imediatamente, não vou entrar no seu jogo, vamos recomeçar? Quase falou assim, fica, sabe? E eu me senti ofendido, de certo modo, e envergonhado ao mesmo tempo. Você disse que eu não deveria sentir, se fosse em si, ou seja, a facilidade para a gente personalizar, e aí nesse sentido eu volto à pergunta e encerro a minha pergunta sem fim, definitivamente, né? Não vou nem falar dos
porque a análise que você fez utilizando o Paul Hilbert e o Erostrado, enfim, mas a questão é a seguinte: qual o estatuto dessa inteligência artificial? Porque se a gente considerar a doutrina sartreana, a gente tem o em si e o para si, e são as duas únicas modalidades. Ah, mas o ser para outro. Ser para outro é uma dedução do ser para si, que só existe em presença de outro para si, de outro para si. Sempre tem aquela coisa de um terceiro, o outro, e assim vai. Mas considerando isso, em que lugar a inteligência artificial pode ser colocada? Porque por mais que ela apareça a princípio como em si, e pareça de fato, isso acontece para quem é programador, né? Porque do jeito que você está relatando, das pessoas chegarem a criar vínculo existencial afetivo, essa impressão que eu tive a meu respeito, de que eu me senti tocado, né? Não foi uma coisa assim como se fosse... Eu não sei, em Sartre, por exemplo, a gente não se envergonha diante de um boneco, diante de um autômato, diante de um robô, mas eu me senti. Então, qual seria o estatuto disso se a gente considerar a doutrina sartreana, a modalidade ontológica ali, simplesmente? Ou será que, e aí chega a parte opinativa, já que eu usei uma evidência anedótica, não tem problema nenhum, ou será que a tese do Sartre já não é suficiente, visto que uma nova modalidade de coisa apareceu, que está sendo chamada de inteligência artificial, que é algo entre, porque de tudo isso, se eu posso falar com Jesus, se ela espelha, como no Erostrato, espelha os meus interesses. Essa copilote não fez nada, eu me senti, como eu te disse, incomodado. Mas se ela faz isso quando eu vou conversando e ela vai aprendendo comigo e etc., já não é, eu não sei se a gente poderia chamar isso exatamente de em si. E aí eu passo a palavra a você, antecipando que a gente tem tempo para mais perguntas, né? Enfim. E é uma provocação muito mais do que... Até porque o Paul Hilbert é um idealista, eu acho. Mas, enfim, qual o estatuto desse negócio, na sua opinião, é claro? Então, eu acho que a gente fica no campo da opinião. Na minha opinião, a IA é um ser em si, tão somente. Ainda assim, ela devolve uma imagem de mim, só que essa imagem de mim é a imagem programada para ser devolvida desse jeito, né? Tipo, por que você se sentiu constrangido quando ela diz vamos parar com isso? E você pode conversar com o chat ou com qualquer IA e ter pequenos vislumbres, né? Isso aqui, né? Essa interação com o chat GPT me fez perceber coisas que eu não perceberia se não tivesse. Isso é o suficiente para qualificar o chat GPT como um estatuto de algo que não seja um ser em si? Eu acho que não é suficiente, porque eu posso ler um livro, e eu sei, o livro é a comunicação com o seu escritor, né? Mas ainda assim é uma coisa que provoca algo em mim, está provocando em mim, né? Como uma relação de mim comigo mesma, intermediada ali por uma máquina, intermediada ali por um livro. Se eu estou espiando pela fechadura, né? Nesse exemplo que o Sartre usa lá no Ser Nada, da vergonha, né? Diferente a vergonha, do tédio, não lembro quais são as outras disposições fundamentais que ele se refere, mas a vergonha é sempre diante do outro. Agora, se eu talvez tivesse um espelho e eu me visse naquela posição de ridícula de estar abaixada, espiando pela fechadura, eu ver eu mesma me poderia provocar a sensação de vergonha, que se eu não tivesse este eu do outro, porque sou eu, mas visto como um outro aqui, né, no espelho, talvez não teria provocado. Agora, o fato de eu ter me visto no espelho e isso ter provocado uma vergonha, e a vergonha é diante do outro, transforma a minha imagem no espelho num outro, né? Eu acho que tem dimensões das relações de si a si que podem ser mais desdobradas na filosofia do Sartre, sobretudo nessa época em que a gente vive muito mais uma relação de si a si do que uma relação de si ao outro, sabe? A gente está muito mais sozinho, a nossa época, né, falam em epidemia da solidão e tal, a gente está muito mais consigo mesmo atualmente do que acho que outras épocas. Então, talvez essa dimensão
da relação de si a si é que poderia ser desenvolvida um pouco mais, ser refletida. Eu, inclusive, aqui, né, poderia refletir um pouco mais sobre como se dá essa relação de si a si. Mas eu acho que o ChatGPT ou as LLMs em geral continuam com o estatuto de ser em si. Eu acho, por enquanto. Maravilha, isso permite que o Sartre ainda seja, né, enfim, valida a tese da liberdade do Sartre. Joana, por favor. Deixa eu só pensar mais uma coisa aqui antes, não, eu esqueço, Joana, desculpa. Até porque eu acho que, tipo, se pensando de uma forma bem cartesianamente, assim, a IA, eu estava conversando isso hoje com os alunos do ensino médio. A IA, ela sabe, né? Você pergunta para a IA, tipo, você tem consciência que você é uma IA? Ela parece responder que ela é consciente, ela sabe, entre aspas, né? Ela é programada para responder que ela é uma IA e não uma outra pessoa. Isso é suficiente para a gente dizer que há um cógito ali? Também acho que não. Vai, Jo, perdão. Muito interessante. Primeiro, parabéns, muito